O que é a inflação e como que ela afeta no seu bolso? E de fato vem afetando muito. É um tema muito em alta, a gente está sofrendo na pele e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é a inflação, como que ela funciona, como que ela impacta a nossa vida e também na hora de contratar um crédito ou um empréstimo, para você ficar atento e quais os cuidados que você vai ter que tomar. Bom, para quem não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, eu sou Gaspar aqui da Seja Best, sejam muito bem-vindos. Se você não é inscrito no nosso canal, já dá uma forcinha pra gente aí, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, ativa o sininho, segue a gente em todas as nossas redes sociais, se você preferir acompanhar os conteúdos por lá. E por que você deve seguir a gente? Para ter vídeos como esse que vai te ajudar no teu dia a dia e deixar você um expert das finanças. Então vem comigo e vamos saber tudo sobre a inflação. Bom, e para a gente começar o vídeo, afinal de contas, o que é a inflação? Bom, a inflação, na verdade, nada mais é que um balizador em relação ao aumento dos preços dentro de uma economia, tá? E basicamente é também o nosso poder de compra. Por quê? Porque se eu ganho a mesma coisa e a inflação sobe, eu perco meu poder de compra, eu compro menos coisas em relação a isso. Agora, como que ela varia, como que a gente consegue determinar qual que é ela, né? Quando sai no Jornal Nacional, né? A inflação aumentou e tudo mais. Ela é feita através do IPCA, um indexador, né? Criado para justamente medir vários setores da economia para chegar no final num número. E basicamente o que leva em consideração o IPCA? Mais conhecido como o índice de preço ao consumidor amplo. E basicamente, quando a gente fala de consumidor, é o que impacta na nossa vida, como por exemplo, combustível, tá todo mundo aí sentindo na pele os 7 pila, né, para botar um litro de gasolina, tá complicado. Moradia, alimentação, transporte, educação, lazer, todos os fatores que é onde a gente gasta o nosso suado dinheiro. Então, quando vai ter todas essas variações por setor, chega assim no final do mês num índice, como por exemplo, 1% esse mês, 0,5% esse mês. E a somatória mês a mês desse índice, você vai chegar numa inflação final, ou acumulada dos últimos 12 meses. Exemplo, nós estamos gravando esse vídeo finalzinho de março. Um exemplo, os últimos 12 meses de março até março do ano passado, ou no final de um ano, de janeiro a dezembro de um ano. Então, basicamente, isso que é a inflação. Agora, vamos saber se isso é algo que os brasileiros sofrem hoje ou se as outras gerações sofreram também. Vamos entender um pouquinho como ela vem se comportando na nossa história, no nosso querido Brasil. E aí, turma, pra gente entender agora, né, que a gente já sabe o que é inflação, entender o cenário hoje, a gente precisa olhar um pouco pro passado e ver se esse monstro só assombra a gente hoje ou já assombrou muita gente no passado. Inclusive tem gente que tem trauma eterno, as pessoas mais velhas que viveram aí na década antes ainda de 80, né, 70, que inclusive passaram por períodos traumáticos. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil teve a famosa hiperinflação na década de 80 e 90, que foi o pós-ditadura, então aquela herança negativa ali da ditadura, que chegou a ter um pico, inclusive nos anos 90, de 82%. E estimativas anuais de 2.000% ao ano, tá? Estou falando em números médios, ok? Então era muita inflação, o dinheiro não dava para nada. E foi justamente no governo de Itamar Franco, em 94, junto com o Fernando Henrique Cardoso, que teve a mirabolante ideia, um plano inclusive muito bem executado, né, pelos economistas na época, né, o nosso ministério na época, que foi a criação do Plano Real. Foi a criação de uma nova moeda, justamente por aquela alta inflação, economia péssima, a nossa moeda, que era o cruzeiro antigamente, né, não valia nada. Então o Plano Real foi uma forma de equiparar a nossa moeda, principalmente com o dólar, que é sempre a comparação, para voltar a uma realidade aceitável de inflação. Então a gente teve lá de picos de 80%, 50% ao mês, semelhante ao que a própria Argentina vem vivendo recentemente, ou outros países da América Latina, para voltar para um patamar aceitável que foi de 1,5%, 2% ao ano. Porém, de lá para cá, né, dos anos aí de 94, anos 90 para os anos 2000 até chegar na crise de 2008, a gente vem numa curva crescente e vamos chegar no nosso momento agora e entender fatores como pandemia, né, outros fatores que vêm acontecendo recentemente que estão afetando, impactando o aumento dela e consequentemente agora essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Então vamos trazer um pouquinho mais para nossa realidade agora. Bom, e por que a inflação acontece, né? Basicamente, são 4 principais fatores, né? O primeiro fator é o aumento da demanda, e basicamente, a gente teve, vamos já falar da nossa realidade no Brasil, né? Um aumento agora exponencial na nossa inflação, principalmente pela nossa Selic, né? No ano passado, né? Do ano retrasado para o ano passado, na virada de ano, ali no começo do ano, que a gente chegou na mínima histórica, né? De 2% de Selic. E aí o que acontece? Com isso foi quando foi justamente uma estratégia do governo de acelerar a economia brasileira. Quando a Selic está baixa, o custo do dinheiro está mais baixo, ou seja, tem mais crédito, os investidores têm que sair do mercado de renda fixa e colocar mais dinheiro na economia, na construção civil, ou seja, acelera a economia. Isso aumenta a demanda. Consequentemente, quando aumenta a demanda,
os preços também aumentam, ou seja, inflaciona os preços. Só que, infelizmente, a gente teve a pandemia, né? E aí, basicamente, com a entrada da pandemia, olha só já o segundo fator que leva a uma inflação. Você teve uma dificuldade, né? Fechou tudo, escassez de matéria-prima, de fabricação de componentes, aumento de custo de produção, que, por exemplo, também é um fator inflacionário. Exemplo, se eu produzo um produto, né? Um exemplo, um alimento industrializado, qualquer coisa, que a minha matéria-prima, certo? Aumenta, automaticamente aumenta o meu preço, automaticamente para o consumidor também aumenta, ou seja, é na verdade uma corrente, né? Então, basicamente, o aumento do custo vai gerar inflação. Um terceiro fator, na verdade, é a inércia deflacionária ou até mesmo as expectativas de mercado, né? Basicamente, aí vamos falar o quê? Como vai a economia, como não vai, porque isso mexe com o emocional, né, dos investidores, que movimenta o mercado financeiro, por exemplo, a confiança das pessoas em relação à sua própria economia, isso também vão afetar, no final do dia, os preços, a própria demanda, inclusive, né? Um exemplo disso, né, é como a expectativa mexe, como notícias, né, na época da pandemia, que os mercados parecia que o mundo ia acabar. Demanda, né? Ou seja, tá vendo como tudo isso impacta, né, na realidade. E também um último fator, que é o quarto fator, a emissão de papel moeda pelo governo, né, injetando dinheiro na economia, também inflaciona os preços. Um exemplo no Brasil, recente, ali por causa da pandemia, e no meu ver, foi um gesto muito nobre, inclusive do nosso governo, que foi o auxílio emergencial, que ajudou muitas famílias que estavam realmente precisando, que não puderam trabalhar por conta da pandemia, só que você injetou uma quantidade muito grande de capital acima do que tinha em mercado, automaticamente você incentiva muito mais a economia, você tem mais dinheiro nela, e aí, consequentemente, novamente, inflaciona os produtos. Então, ela se dá muito dessa maneira. E qual que geralmente vai ser a estratégia? Pensando agora que a gente entende o porquê que a inflação acontece, ou ela galopa, ela aumenta, como que geralmente são as medidas de um governo que tem que cuidar disso para também fazer ela cair? A Selic é o principal fator em relação a isso. Porque um exemplo disso foi que a gente saltou de uma Selic ali de 2% para praticamente 11%, quase 12%, a gente está indo, né, agora nesse momento atual, justamente para quê? Frear a economia. Aumenta o valor do dinheiro, eu restringo um pouco o crédito, né, desacelero o consumo, fazer a inflação cair. Então, basicamente, ela acontece dessa maneira e também as medidas são tomadas para tentar frear ela. Agora, vamos entender como que ela impacta na nossa vida efetivamente. Bom, e aí como que ela impacta de fato a nossa vida? Depois dessa aula básica aí do que é inflação e tendo esse entendimento. Bom, ela impacta da pior maneira possível, né? O que é a pior maneira possível? No nosso bolso. Que é o quê? Quando aumentam os preços das coisas, né? Dos bens de consumo, como a hora que eu vou no mercado, eu vejo que a carne tá impossível, tá muito cara, que o frango que eu pagava num pacote lá 10 tá 15, na água, no refrigerante, ou seja, fazendo compra. Ou quando eu tenho que abastecer meu carro, que eu abastecia R$3,80, abasteço a R$7, tudo isso impacta no bolso. Mas até então pensando assim, tá, mas se meu ganho fosse o mesmo, eu continuava vivendo igual. O problema da inflação muitas vezes é o quê? Que os nossos ganhos não acompanham esse aumento de preço. E o que vai acontecer com isso? Vamos usar um exemplo prático? Se com R$1.000 eu conseguia fazer a minha compra e encher o meu tanque do carro para eu trabalhar um mês, eu já não vou conseguir. Se eu não aumentar meu ganho na mesma proporção que aumentou os preços, eu vou ter que reduzir minha compra e vou abastecer menos meu carro e vou ficar apertado. Ou vou ter que tomar um empréstimo para suprir essa falta, ou seja, é dessa maneira que a inflação afeta a gente, no bolso. E esse é o problema, muitas vezes a gente não consegue ter um ganho que acompanhe na mesma velocidade que os preços aumentam, e é onde o brasileiro está sofrendo e é onde qualquer economia sofre. Então, o que de fato as pessoas tentam fazer de alguma maneira, tentar se especializar mais, né, aumentar seus ganhos, tentar negociar muitas vezes, né, putz, eu tô há muito tempo sem um reajuste salarial, ou trocar de segmento, enfim. Infelizmente, nós brasileiros temos que ralar muito, e nesse momento, às vezes, tem que ralar mais ainda para não deixar a peteca cair, porque com a alta da inflação, a gente vai ter sempre que ou tirar alguma coisa da nossa realidade ou tentar ganhar mais. Agora, o que o governo tem em relação a isso para deixar impactar menos são as medidas recentes feitas em relação a aumentar a nossa Selic e tentar dar uma freada, uma desacelerada na nossa economia. Bom, galerinha, agora que a gente já entendeu basicamente tudo sobre inflação, como que ela impacta no mercado de crédito? Como eu falei, muitas vezes agora o brasileiro tem que recorrer a uma operação de crédito justamente porque está faltando em algum lado, com o aumento dos preços, correto? O que significa isso? Você vai ter que contratar um empréstimo, muitas vezes ele vai ser atrelado a algo, né? Indexado a algo, ou seja, é uma taxa de juros mais uma variação. E para as instituições financeiras, justamente, elas preferem muitas vezes colocar o próprio IPCA
inflação como correção de contrato. Também por esse motivo. Por quê? Se ela te emprestar uma taxa de juros de 1% ao mês, um empréstimo, exemplo de um crédito com garantia de imóvel, que são juros muito baratos, né? Geralmente o brasileiro está acostumado a pegar empréstimo de 5, 10, 15%. Daqui 10 anos, conforme a inflação sobe, também não vale mais aqueles 10%. Ou seja, para os mesmos 10% se proteger no tempo. Então, o cuidado que tem que se ter aqui é o quê? Cuidar com os produtos indexados pelo IPCA. Principalmente modalidades sem garantia. Pode ser o maior tiro no pé da sua vida. Então, assim, se você tiver como escolher um produto sem o IPCA, exemplo, um financiamento imobiliário, você vai ter 3 modalidades: TR, poupança e IPCA. Escolhe TR primeiro, que é muito mais tranquilo, depois você pode pensar num produto de poupança e por último um produto de IPCA, porque ele é mais volátil. Não sabemos como a nossa economia vai se comportar, vai ter eleição pela frente, então cuidado. Mercado de crédito, da mesma maneira, você vai ter uma opção de taxa fixa ou de IPCA. Ah, mas a taxa fixa é maior, Gaspar, dá mais caro. Dependendo do seu contexto, vá pela taxa fixa. O único produto que dá para você pensar talvez em fazer com IPCA é um produto de crédito com garantia de imóvel, porque você vai ter uma taxa muito menor com prazo mais alongado. Mas mesmo assim, avalie bem, pode ser mais interessante uma taxa fixa. Cada caso é um caso. Bom, espero que vocês tenham gostado muito da explicação aí, agora que entendemos um pouquinho do que é a inflação, como impacta a nossa vida e tudo mais. Agora é o seguinte, ficou com dúvida? Deixa comentário, a gente responde, podemos gravar outros vídeos, aqui vocês estão em casa. E se você tem interesse, como eu falei na parte de crédito, tem dúvidas, vamos deixar um link aqui na Seja Best, as portas estão abertas. Você quer entender mais sobre o produto pós-fixado, pré-fixado, qual que se aplica para a sua realidade? Chama o nosso time, faz uma simulação, é de graça, sem compromisso. Estamos aqui para bem servir todos, principalmente que acompanha aqui o nosso canal. Então, pessoal, um grande abraço, até a próxima.